ao refeitório. Joshua de vez em quando levava a mão à fronte como se quisesse pôr alguma ideia em ordem. Por que foi que você ficou olhando para ela daquele jeito? Indagou o abade. Achei que foi pouco delicado. O senhor não notou? Não notei o quê? Então não notou. Bem, não tem importância. Mas quem é Raquel? Por quê? Não querem batizar a criança. É filha dessa mulher. O abade sorriu sem vontade. É o que diz a senhora Gralis. Mas não se sabe bem se Raquel é filha dela, irmã ou apenas uma excrescência no seu ombro. Raquel. Aquela outra cabeça. Não grite que ela pode ouvir. E ela quer batizá-la. E com urgência, não parece a você? É uma obsessão. Joshua gesticulou. Como é que resolvem essas coisas? Não sei nem quero saber. Dou graças a Deus de não ter de achar soluções para esses casos. Se se tratasse apenas de gêmeos siameses, seria fácil. Mas não se trata. Os velhos dizem que, ao nascer, a senhora Gralis não tinha nada no ombro. Histórias. Talvez. Mas alguns estão prontos a afirmá-lo sob juramento. Quantas almas? Tem uma velha com uma cabeça extra, uma cabeça que simplesmente cresceu. Essas coisas dão o que fazer às autoridades, meu filho. Mas o que foi que você notou? Porque ficou olhando para ela, enquanto por pouco não me arrancava o braço. O monge não respondeu logo. Ela sorriu para mim e disse afinal. O que foi que sorriu? A cabeça, Raquel. Ela sorriu. Pensei que estivesse acordando. O abade parou na entrada do refeitório e olhou curiosamente para o monge. Ela sorriu, repetiu Joshua com seriedade. Imaginação sua? Sim, meu senhor. Então faça a cara de quem imaginou. O irmão Joshua tentou obedecer. Não posso, confessou. O abade deixou cair as moedas da anciã na caixa dos pobres. Vamos entrar? Disse ele. O refeitório novo era funcional, revestido de cromo, acusticamente perfeito. Com iluminação moderna e proteção contra germes. Nada de pedras enegrecidas. Pela fumaça, de lâmpadas de sebo, de tigelas de madeira e de queijos curtidos nas celas. Não fosse a disposição dos lugares em forma de cruz e uma fila de imagens na parede, o lugar se assemelharia a um refeitório de fábrica. A atmosfera ali era outra. Como também no resto da abadia. Depois de séculos de esforço para conservar os restos de cultura de uma sociedade há muito tempo desaparecida, os monjas tinham testemunhado o levantar de uma nova e mais poderosa civilização. As velhas tarefas tinham terminado, outras surgiram. O passado era venerado e exibido em mostruários de vidro, mas já não era o presente. A ordem se conformava aos tempos, a uma idade de urânio, de aço e de projéteis chamejantes. No meio do ruído da indústria pesada e dos silvos dos veículos estelares. A ordem se conformava, ao menos superficialmente. Acceditate e o emintou o leitor. As legiões de monjas permaneceram imóveis em seus lugares durante a leitura. A comida ainda não viera.
As mesas não estavam postas. A ceia fora retardada. O organismo, a comunidade cujas células eram homens, cuja vida perdurava através de 70 gerações, parecia tenso nesta noite, como se adivinhasse por meio da natureza idêntica de seus membros, aquilo que só alguns poucos sabiam. O organismo vivia, adorava a Deus e trabalhava como um só corpo. Às vezes, parecia levemente consciente, como se uma mente se infundisse em seus membros e murmurasse para si mesma e para um outro na língua prima, língua infantil da espécie. Talvez a tensão fosse aumentada tanto pelo distante rumor da base de projéteis quanto pelo retardamento da refeição. O abade bateu na mesa pedindo silêncio e, com um gesto, indicou a tribuna ao seu prior, Padre Lei. Esse, com ar tristonho, começou a falar depois de alguns instantes. Lamentamos a necessidade, disse, por fim de perturbar às vezes a calma da vida contemplativa com notícias do mundo exterior. Mas devemos nos lembrar que aqui estamos para rezar pelo mundo e pela sua salvação, tanto quanto pela nossa. Especialmente agora, o mundo precisa das nossas orações. Fez uma pausa e olhou para Zerchi. O abade fez um sinal de assentimento. Lúcifer caiu, disse o padre, e calou-se. Ficou com os olhos baixos como se, repentinamente, tivesse sido ferido pela mudez. Zerchi levantou-se. É também a conclusão a que chegou o irmão Joshua. Disse. O Conselho de Regência da Confederação do Atlântico nada disse de extraordinário. A dinastia não fez declarações. Pouco mais sabemos hoje do que ontem, a não ser que a Corte Internacional reuniu-se em sessão de emergência e que o pessoal da defesa interna está agindo com rapidez. Há um alerta de defesa. Seremos afetados, mas não se perturbem. Padre. Obrigado, senhor, disse o prior, recobrando a voz, depois de Dom Zerchi ter se sentado. O Rev. Padre Abade pediu-me para anunciar o seguinte. Primeiro, nos próximos 3 dias cantaremos o pequeno ofício de Nossa Senhora antes de matinas, para pedir a sua intercessão em favor da paz. Segundo, as instruções gerais para a defesa civil no caso de um alerta de ataque vindo do espaço ou de projéteis, estão na mesa, perto da entrada. Cada um deve apanhar um exemplar. Se já as leram, leiam outra vez. Terceiro, no caso de aviso de ataque, os seguintes irmãos devem se dirigir imediatamente ao pátio da abadia antiga para receber instruções especiais. Se não vier qualquer aviso, os mesmos irmãos deverão se dirigir para lá depois de amanhã cedo, logo depois de matinas e lodos. Nomes: irmão Joshua, Christopher, Augustin, James, Samuel. Os monjas ouviram silenciosos e tensos, sem trair qualquer emoção. 27 nomes foram mencionados, entre eles, nenhum noviço. Alguns eram escolásticos emanentes, um era porteiro e outro, cozinheiro. A princípio poderia parecer que tinham sido escolhidos a esmo. Quando o padre Larry terminou, alguns irmãos olharam para os outros com curiosidade.
O mesmo grupo se apresentará no dispensário para um exame físico completo amanhã depois de prima, terminou o prior. Virou-se e olhou para Dom Zerchi. Senhor? Sim, ainda uma coisa, disse o abade, aproximando-se da tribuna. Irmãos, não tenhamos por certo que haverá guerra. Lembremo-nos de que Lúcifer tem estado conosco dessa vez por perto de 2 séculos. E só 2 vezes caiu, em dimensões menores que um megatol. Todos sabemos o que poderia acontecer, se houvesse guerra. As consequências genéticas da última vez que o homem tentou se destruir, ainda estão conosco. Nos tempos de São Liboetes talvez não soubessem o que poderia acontecer. Ou talvez soubessem, mas só acreditaram depois de o terem feito, como uma criança que sabe que uma pistola carregada pode disparar, mas que ainda não experimentou puxar o gatilho. Ainda não tinham visto 1 bilhão de cadáveres. Ainda não tinham visto os mal-nascidos, os monstros, os desumanizados, os cegos. Ainda não tinham visto a loucura, os assassinatos e o declínio da razão. Então fizeram e viram. Agora os príncipes, os presidentes, os presídios, agora todos sabem. Com absoluta certeza. Sabem pelos filhos que geraram e enviam para os asilos de deformados. Sabem e, por isso, têm mantido a paz. Não, certamente, a paz de Cristo. Mas a paz até ultimamente, com apenas 2 acidentes no decorrer de 2 séculos. Agora sabem com amarga certeza. Meus filhos, não podem fazê-lo outra vez. Só uma raça de loucos agiria assim. Parou de falar. Alguém estava sorrindo. Era apenas um leve sorriso que, naquele mar de expressões graves, aparecia como uma mosca no leite. Dom Zerchi franziu o sobrolho. O velho continuava com o seu sorriso torto. Estava sentado à mesa dos pobres com 3 outros mendigos, um velho com uma barba espetada, manchada de amarelo em volta do queixo. Como cossaco, usava um saco com quevas para os braços. Continuou a sorrir para Zerchi. Parecia tão velho quanto um rochedo batido pelas chuvas, e um bom candidato para o lavapés da quinta-feira santa. O abade pensou se ele não estaria prestes a levantar-se e fazer uma comunicação a seus hospedeiros, ou talvez a tocar uma trombeta no meio deles. Quem sabe? Mas devia ser uma ilusão originada por aquele sorriso. Afugentou rápido a sensação de que já vira o velho em algum lugar e concluiu as suas palavras. Aos monjas. De volta a seu lugar, parou. O mendigo, amavelmente, cumprimentou Ozerchi. Aproximou-se. Posso saber quem é você? Já não o vi antes. O quê? Latsarchi, me repetiu o mendigo. Não entendo bem. Diga Lázaro, então, disse o velho, e riu. Dom Zerchi sacudiu a cabeça e continuou a andar. Lázaro. Havia, na região, uma história, mas que lenda tola. Ressuscitado por Cristo e não era cristão, diziam. No entanto, não se podia livrar da impressão de tê-lo visto antes. Tragam o pão para a bênção, disse em voz alta, e a ceia teve início. Depois das orações,
O abade olhou outra vez para a mesa dos pobres. O velho,